O saber. O desejo de compreender é algo almejado por aqueles que admiram a racionalidade. O entendimento e a compreensão são fatores que se encaminham nesse processo. Às vezes, nos questionamos o quão inteligentes somos e, ao nos compararmos com outras pessoas, podemos ficar frustrados. Pessoas inteligentes podem agir com tanta naturalidade que aparentemente não há esforço naquele conhecimento. Na verdade, ninguém nasce sabendo, do superdotado ao considerado de baixo entendimento. Todos nascemos sem conhecimento e entendimento algum, e quando morremos nada levamos. Então, a vantagem em ser mais inteligente? Porque o sentimento de não ser incomoda. Porque há pessoas consideradas superdotadas, com grande facilidade nesses atributos. Porque não consigo estabelecer uma naturalidade com a compreensão? Sou ingênuo? Os fatores na infância contribuem bastante para isso. Pessoas muito inteligentes podem ter forçado a sua capacidade cognitiva na infância, desencadeando em um raciocínio eficiente e uma memória perspicaz. Citando a fala de Ivan Esquerdo, não é a quantidade de neurônios que torna o raciocínio eficiente, mas sim a quantidade de conexões. Pessoas acreditam que a quantidade de neurônios que são ligados ao intelecto são os responsáveis pela memória, mas na verdade, as conexões entre os neurônios que são responsáveis por isso. Quanto mais eficiente for a conexão, melhor é a ligação da memória e outros fatores. Ressaltando que somos seres humanos e não máquinas, nós possuímos diversas condições que influenciam na nossa vida, como estresse, preocupação, impaciência, falta de sono, entre outros. Tudo isso está cerca do nosso ser, consequentemente, afeta o nosso intelecto. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Lucas capítulo 6, versículo 44. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Logo, como reconhecer a inteligência de uma pessoa se o fruto dela não é isso? Simples, não se encontra. Como solução, plantar a inteligência pode ser significativamente eficiente para alcançá-la. Através dos estudos, se constrói o entendimento e conhecimento suficiente para tal anseio. Por outro lado, temos aquelas pessoas que aparentam nascer com facilidade de compreensão. O que ocorre com elas? Osmose. Muitos aprendem pela naturalidade que está em volta deles, como uma criança que nasce em um país, mas precisa morar em outro. A língua nativa pode ser compreendida a certo nível, mas depois a língua do outro país passa a ser a prioridade e por osmose e necessidade é aprendida. Ou seja, por crescer com aquilo, é necessário aprender, e nesse aprender há a naturalidade. Outro exemplo é quando aprendemos a falar sem mesmo saber ler, depois de um determinado esforço que é soletrar e depois de uma série de aprendizados compreendemos a leitura. Mas anteriormente, falávamos sem sequer saber ler. Isso é o processo de osmose. Posso alcançar a inteligência mesmo tendo dificuldade em matérias da área de exatas ou dificuldade em conteúdo lógico?
A resposta é sim. Como ninguém nasce sabendo, foi necessário reter o conteúdo em algum momento. Logo, aquele que não sabe ou tem dificuldade necessita também buscar reter para si aquele conteúdo. Depois de buscar, os ciclos de frutos que você dará podem ser crescentes. Mas até quando há necessidade de buscar? A realidade é que áreas são divididas pelo nosso interesse. Normalmente, aquela área considerada mais interessante é a área mais aprofundada. Dentro dessa área, o limite é indeterminado, vai depender da pessoa. O quanto ela vai buscar reter pode ser o quanto de frutos ela pode ter. Normalmente, quem vive acerca disso começa a estar no processo de osmose, e um conteúdo científico, por exemplo, acaba sendo aquilo que a pessoa retém todos os dias. E se ela parar? É interessante, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne, como diz na palavra do Senhor. Entretanto, não há necessidade de saber tudo, ou buscar tudo, esquadrinhar até o último detalhe. Não há necessidade de nada disso. Ressaltando, somos humanos e não máquinas, e para solucionar esse problema, o esforço mínimo pode ser suficiente, como algo natural a ser buscado. Nós sentimos fome, saciamos a fome, mas sentimos novamente. Não é porque deixamos de sentir fome por um momento que jamais sentiremos novamente. Ou seja, podemos saber de algo. Não há limite para sabermos algo novo, e não há limite para aprender. O processo de aprendizagem é contínuo. Pode aparentar ser angustiante sempre estar aprendendo, mas o fato de não nascermos sabendo leva a essa necessidade. É a vida. Quando pensamos que podemos compreender uma avaliação escolar, uma prova, uma situação-problema, mas simplesmente erramos, é natural, pois o problema pode não estar no seu intelecto, mas sim um fator que contribui para aquele momento, como falta de atenção, falta de compreensão, ou pode ter sido falta de estudo. A frustração de não acertar pode trazer uma grande insatisfação, erguendo um questionamento ao intelecto. Mas o não acertar pode ser consequência de diversos fatores, como precipitação.